Muitíssimo bom dia! Começa mais uma semana de leitura da palavra. Que Deus possa nos abençoar. Vamos consagrar essa semana na presença de Deus. Vamos consagrar essa semana na presença do Pai. Muitíssimo bom dia para todo mundo que está chegando aí. Que Deus te abençoe muito. Estou vendo muitas pessoas chegando. Bom dia, que a glória de Deus venha sobre ti. Que a presença de Deus nos invada. Já diz de onde você está aí. Estou vendo muita gente está conectados aí. Nossa família está conectados aqui em Curitiba. Deus te abençoe. Estou vendo gente de Brasília aqui chegando. Deus abençoe em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa conduzir nossa semana. Que nossa semana seja muito abençoada da parte de Deus, que a gente aprenda muito na palavra do Senhor, que essa semana seja realmente revelatória na Bíblia e na palavra. Que Deus te abençoe muito. Um oi para todo mundo. Tem gente de São Paulo, vai falando onde você está aí, Cotia, muitas pessoas de diversos lugares, Curitiba, Uberaba, Santo André, São Paulo, conectados Teams, a galera do Teams está demais aqui nas lives, Deus abençoe, São José dos Pinhais, bom dia para todo mundo, vamos ter uma semana muito abençoada na glória e na presença de Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, a São Paulo, agora um monte de gente, sou da Conectados, moro em Almirante Tamandaré, Deus abençoe demais, alguém aí conectado 5 vezes mais, olha a palavra de ontem, o culto de ontem foi demais, gente. Portugal, tem gente em Portugal falando conosco, São Paulo já falei, São José dos Pinhais, agora começou um monte de gente falar aqui, que Deus nos abençoe. Alguém escreveu assim, Conectados Águas Claras, que é um bairro de Brasília. Olha lá, hein? Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Ah, que bênção a gente estar reunido aqui, tá cheio da glória de Deus, tá cheio da presença do Pai, que o Espírito Santo fale conosco. Vamos orar? Que seja uma semana sobrenatural na glória de Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos nos colocar nas Tuas mãos aqui, Espírito Santo. Nós consagramos essa semana a Ti, meu Deus, pedindo que o Teu reino venha sobre nós, que o Senhor abra o nosso entendimento, que ao estudarmos a palavra de Deus, meu Pai, nós possamos ser instruídos por Ti, renovados por Ti, capacitados por Ti. Por isso, vem mais uma vez, consagra essa semana, consagra esse dia a Ti, Senhor, que nós tenhamos entendimento na Tua palavra. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos nessa? Então, estamos no dia 8 de 100. E talvez você faça suas contas. Calma aí, como 8 de 100? O dia 7, que é o dia livre da leitura, o domingo, também conta, porque são 100 dias corridos, tá? Então, quando a gente tiver dia livre, também conta como dia de leitura. São 100 dias corridos. Então, ontem foi o dia 7 do 100, apesar de a gente não ter tido live. Hoje é o dia 8 do 100, tá bom? Então, quando você for procurar ali no feed aqui para assistir as lives, você não vai ter oficialmente o dia 7, porque o dia 7 foi o dia de leitura, mas ele contou. Só para você entender. Vamos prosseguir? Pega a palavra de Deus aí, abre a Bíblia comigo em Êxodo capítulo 35. Assim como eu, você deve estar ainda debaixo do impacto da live do tabernáculo, da gente entender como Deus chamou Moisés para um monte, deu a ele os planos do tabernáculo e como o tabernáculo expressa Jesus, como cada item do tabernáculo expressa Jesus. Agora, veja que interessante o conceito que Deus vai ensinar para o homem. Porque eles vão começar a peregrinar. E nós estamos falando de uma geração de homens e mulheres que cresceu na escravidão do Egito. Cresceu escravo, 430 anos escravo. Então, escravo não tem folga, escravo trabalha o tempo inteiro. Escravo sempre está debaixo de muita pressão e opressão. E Deus vai ensinar um princípio para os seus filhos. A intenção aqui nessa live dos 100 dias não é entrar em linha teológica nenhuma, não é entrar em linha de religião alguma, é ler a Bíblia. E eu vou ler a Bíblia e vou explicar qual que no meu entendimento é a minha interpretação aqui. Então, Êxodo capítulo 35, versículo 1 diz assim, ó. Moisés convocou a congregação dos filhos de Israel e disse assim: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Vocês vão trabalhar 6 dias, mas no 7º dia, esse dia vai ser santo. Vai ser um sábado de repouso solene ao Senhor. Quem trabalhar no sábado morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. O que então Deus estava tentando ensinar aquele povo que tinha ainda uma mente de escravos? Vocês vão ter muito trabalho para fazer. Imagino que era colocar o tabernáculo de pé. Mas vocês têm que aprender a confiar em Deus. Eles iam futuramente trabalhar na terra como agricultores. Vocês também têm que aprender a confiar em Deus. Então, um dia da semana, que seria o sábado, o Shabat, eles iriam descansar do trabalho que faziam. Lembre-se do padrão da criação, que quando Deus criou o mundo, ele também descansou no 7º dia.
o princípio, no meu entendimento, é mais importante do que o dia da semana que você diz de descanso. O princípio é de descansar no Senhor. Há algumas linhas religiosas que ainda preservam inclusive o sábado, que no sábado não podem fazer trabalho nenhum. Não é o nosso entendimento. O entendimento que a Bíblia nos traz no Novo Testamento é que agora Jesus é o nosso sábado. Ele é o nosso descanso. Mas o princípio é o mesmo. Senhor, eu tenho que aprender a descansar em Deus. Eu tenho que, apesar de correr, de fazer tudo, de fazer o trabalho das minhas mãos, eu tenho que aprender a colocar nas tuas mãos. O sábado para nós é o descanso no Senhor, eu descanso em Deus. Eu confio nele. Eu não tenho a pretensão de saber fazer tudo sozinho. Eu confio nas mãos de Deus. Além disso, o que o Shabat, que o sábado nos ensina, é que nós temos que descansar fisicamente também. Qual que é o teu período de descanso? Qual que é o teu período, ou o que você faz para descansar a tua mente, para descansar o teu corpo, para descansar o teu físico? Que hobby você tem? Que esporte você pratica? O que você faz para descansar? Não fique trabalhando desenfreadamente, tentando resolver tudo sozinho, sem o período do descanso. Isso é o Shabat. Então, mais do que você guardar um dia específico onde você não pode fazer nada, é aprender a descansar no Senhor. Agora, o tabernáculo vai precisar ser construído. E nós vamos aprender um princípio aqui. Deus não constrói nada de grandes proporções se não houver trabalho, disposição e voluntariedade. Deus não constrói nada grande se não houver trabalho, disposição e voluntariedade. Trabalho propriamente dito, a disposição para trabalhar e a voluntariedade para doar, para dar. Porque lembre-se que eu falei na nossa live do tabernáculo dos inúmeros materiais. Ouro, prata, bronze, cortinas de várias cores, linho. Da onde viria esse material? Você lembra comigo que na hora do povo sair do Egito, eles saíram levando as riquezas do Egito, os caras deram para eles saírem, ó, toma esse ouro, leva embora. Então Deus enriqueceu o povo, não só para que eles usufruíssem para si mesmos, mas para que quando chegasse a hora eles fossem voluntários para doar. Aí está um segredo no meu entendimento de prosperidade do povo judeu. Eles sempre são voluntariosos para doar. Quando você tem aliança com Deus e tem voluntariedade para doar para a sua obra, você descobriu uma chave que conecta a provisão de Deus que vem dos céus. Então nada se constrói de grande se não houver voluntariedade. É isso que começa a acontecer. Olha o versículo 4 do capítulo 35. Disse Moisés a toda a congregação: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Pegue todos uma oferta ao Senhor, cada um com o coração disposto, voluntariamente, traga ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho, pelo de cabra, pelo de carneiro, azeite, pedras, ou seja, tragam os materiais. Nada se constrói sem trabalho, disposição e voluntariedade. Nós, abrindo um parênteses aqui, como conectados, estamos vivendo isso, nós estamos vendo um milagre. A gente do zero precisou começar uma igreja, um templo, num local que não estava adaptado para ser um templo. Em 5, 6 meses a gente está colocando um templo de pé, estamos na metade de uma obra que a gente vai chegar até o fim e só está sendo possível fazer por disposição, trabalho e voluntariedade para doar. A gente não estaria construindo o que estamos conseguindo construir do nada, num estalar de dedos. Deus dá o projeto e agora Deus envolve o povo. Era o que ele está fazendo com o tabernáculo. Mas olha o que acontece, versículo 10. Então venham todos os homens hábeis entre vós, façam tudo o que o Senhor ordenou. Façam um tabernáculo para a tenda, façam os ganchos, façam as tábuas, façam as vegas, as colunas. Vamos construir tudo. Versículo 12, a mesa, 13, a arca, 12, a mesa, o candelabro, o altar de incenso, tudo que eu te expliquei. Tragam tudo ao Senhor. A questão é, traria o povo ao Senhor? Seria o povo voluntário ou teria o povo um coração de voluntariedade para entregar ao Senhor? Então, versículo 20, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E agora? Cada um vai para sua casa e chega? Não. Veio todo homem cujo coração o moveu, cujo espírito impeliu e trouxeram ofertas ao Senhor. Quando você traz uma oferta ao Senhor, é porque o teu coração foi movido pelo Espírito, você foi impelido pelo Senhor.
Então não é um apelo emotivo, não é um apelo emocional, é o Senhor que te move. Quando Deus te move, você simplesmente obedece. E olha o que a Bíblia diz: eles trouxeram ofertas ao Senhor para a obra da tenda da congregação, para o serviço, para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, olha que lindo isso, gente, versículo 22. Todos dispostos de coração, disposição, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Estofo azul, púrpura, todos começaram a trazer ofertas, mulheres e homens, todos começaram a trazer recursos. Versículo 29, os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para a obra que o Senhor tinha ordenado que se fizesse por intermédio de Moisés. Meu Deus do céu, dá um arrepio de ver como o corpo junto constrói algo. Como o corpo junto é capaz de construir algo sobrenatural. É óbvio que me toca isso, porque é o que nós estamos vivendo agora na Conectados. Quando o corpo se une, a gente constrói algo. Deus podia simplesmente falar: Moisés, está aqui, ó, passa ali naquele setor ali do monte, você vai pegar todo o material e no estalar de dedos a obra vai estar pronta. Não. Deus dá o projeto e Deus envolve o homem no trabalho das mãos, na disposição para trabalhar e na voluntariedade para doar. Quando Deus te der um projeto, Deus vai trazer os recursos em nome de Jesus. Não somente os recursos, porque Moisés recebe de Deus a visão. Mas e agora? Quem vai construir o tabernáculo? Moisés não é executor, Moisés não é artífice, Moisés não é arquiteto, Moisés não é engenheiro. E agora? Então Deus, de um lado, traz o povo com coração voluntário para doar. E do outro lado, olha o que ele faz, versículo 30. Disse Moisés aos filhos de Israel: o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E a este Bezalel, o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. Esse Bezalel sabe elaborar desenho, sabe trabalhar no ouro, sabe trabalhar na prata, sabe trabalhar no bronze, sabe lapidar pedras, sabe entalhar madeira, sabe fazer toda sorte de trabalhos. Meu Deus, que maravilhoso esse trecho. Porque olha o que acontece: Moisés, eu te dou o projeto, mas ao teu lado eu vou colocar Bezalel. Bezalel é artista, ele sabe mexer, ele sabe desenhar, ele sabe entalhar madeira, ele sabe engastar pedra, ele sabe trabalhar em ouro, ele é um artífice. Então, líder que está me escutando aqui, quando Deus te der um projeto, se cerque de Bezaléis, se é que esse é o plural de Bezalel, se cerque de Bezaléis, se cerque de pessoas que entendem de áreas que você não precisa entender. Aí está a maravilha, um líder não precisa entender de tudo. O líder precisa receber de Deus a visão, o líder precisa receber de Deus o projeto. Quando ele vem para executar, Deus vai trazer um povo voluntarioso para ofertar, voluntarioso para trabalhar, e Deus vai trazer especialistas em cada área, especialistas em cada projeto. Talvez, você que está me ouvindo aí, você não é um pregador, você não vai pegar o microfone na mão numa igreja, mas você talvez vai ser um Bezalel. Você vai ser alguém que tem habilidade específica numa área e vai ajudar o teu líder. Talvez você vai ser alguém que Deus vai levantar e vai prosperar de tal forma que você vai ter o coração voluntário para trazer o ouro, a prata e o bronze para que o tabernáculo seja construído. Deus vai te usar dessa forma. Cada um tem a sua função no reino para que o tabernáculo seja construído. E olha o que Bezalel faz. Bezalel, versículo 34, se dispôs no coração para ensinar a outros. Ele e Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Então Bezalel ensina uma geração. Isso é viver de geração em geração. Pega a habilidade que você tem, Bezalel, e ensina outras pessoas. E eles começaram a ensinar. E versículo 35 diz: encheu-os de habilidade para fazer toda a obra, até a mais engenhosa, de bordador, etc., de tecelão, toda sorte de obra e elaborar desenho. Trabalharam Bezalel, versículo 1 do capítulo 36, e Aholiabe, todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para fazer a obra do serviço do santuário, segundo o que o Senhor havia ordenado. Que construção espetacular! Eles estão construindo. Moisés teve a visão. Olha o quebra-cabeça. Moisés teve a visão, relatou ao povo. O povo se levantou. Vamos trabalhar. Estamos dispostos, vamos voluntariamente começar a trazer bracelete, pingente, brinco, ouro, tudo que eles tinham, tecido, começaram a doar.
Deus chama Bezalel. Opa, eu sou o artista, eu sei fazer. Eu sei fazer isso aqui, vem cá. Ele forma um time de executores. Um time de pessoas que vai começar a fazer. Moisés chamou a Bezalel. Olha só aqui, olha essa parte, gente. Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe, todo homem hábil que o Senhor tinha colocado no coração. E eles receberam de Moisés todas as ofertas dos filhos de Israel que eles haviam trazido para o serviço do santuário. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam da obra do santuário, e olha o que eles disseram para Moisés. Isso é demais. Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para a obra. E Moisés, versículo 6, ordenou e falou, é proibido trazer mais. Senhor Jesus, dá um arrepio de ver a voluntariedade do povo. A galera começou a trazer tanta oferta, que os trabalhadores chegaram para Moisés. Moisés, chega, não tem mais onde estocar ouro, não tem mais onde colocar prata, não tem mais onde colocar tecido. Proíbe o povo de trazer. Meu Deus! Você imagina se nós vivêssemos numa geração tão voluntária assim? Que não faltasse recursos para os trabalhos missionários, que não faltasse recursos para implantar igrejas, que não faltasse recursos para que o reino avançasse, para abençoar famílias que necessitam, para fazer ações sociais. Imagina um líder tem que chegar para o povo e falar, gente, a partir de hoje está proibido, ninguém pode trazer mais nada, porque não dá mais para estocar ouro. Que loucura para mim, olha o segredo de prosperidade desse povo. Porque a Bíblia diz assim, porque o material, versículo 7, que tinha era suficiente para a obra e ainda sobrava, e ainda sobejava. Será que a glória de Deus não vai vir num lugar desse, de tanta voluntariedade, de tanta entrega, de tanto trabalho? Aí continuam os textos, eles são proibidos de trazer e eles começam a executar com os materiais que eles têm. Aí eles constroem as cortinas do tabernáculo, eram 10 cortinas, você já aprendeu comigo que 10 é o número da responsabilidade. 10 foram os mandamentos, a gente já falou sobre isso. Eles cobrem as cortinas e a tenda, eles começam a preparar as peles, as tábuas, o véu, o reposteiro, as colunas. Os próximos capítulos vão falar de itens que eu já expliquei para você na live anterior do tabernáculo. Capítulo 37, a mesma coisa, fala que Bezalel fez a arca de madeira cássia, era uma arca, e ele fez de madeira e cobriu de ouro. Ele fez o propiciatório, que era a tampa da arca, com os querubins. Depois do propiciatório, ele fez o candelabro, está tudo lá no capítulo 37, agora versículo 17, ele fez um candelabro de ouro puro, de ouro batido ele fez, colocou os cálices para que pudesse se acender, ele fez o altar de incenso, versículo 25 e 26, e olha que interessante o versículo 29, fez também o óleo santo da unção, incenso aromático puro, obra de perfumista. Então, o azeite da unção era uma obra de perfumista, era um perfume. Quando a Bíblia lá no Novo Testamento fala que a gente tem que exalar o bom perfume de Cristo, ele está falando de termos um óleo de unção, um óleo de presença, um óleo de glória. Azeite era perfumar. Quem recebia uma unção estava perfumado entre os outros. Aqui dá uma pregação. Aí ele continua, versículo 1 do capítulo 38, eles constroem o altar do holocausto de madeira, cobrem de bronze, que significa sofrimento, a gente já viu. Lembra que eu tinha te falado da bacia de bronze? E tinha feito uma observação que a bacia de bronze era feita do espelho das mulheres? Está escrito isso aqui, ó, versículo 8 do capítulo 38. Fez também a bacia de bronze. O seu suporte de bronze era feito dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Então o cara se lavava na pia de bronze e a base da pia de bronze era espelhada. Então o sacerdote se olhava puro, se olhava limpo. Eles fizeram um átrio, o reposteiro, começaram a construir o átrio. Lembra que eu te falei? Olha o versículo 17. As bases das colunas eram de bronze, sofrimento. O gancho das colunas, suas vergas eram de prata, lá em cima, redenção. Tudo que eu te expliquei já na live passada, agora ele está especificando aqui os textos. Aí eles começam a enumerar. Pensa nessa organização, gente. Não tinha planilha de Excel, não. Não tinha computador para fazer tabulação, não tinha nada disso. Tinha organização. Então, numa obra, vamos associar, eu preciso de disposição, trabalho, voluntariedade para doar e organização para planejar. É assim que se planeja uma obra. Não adianta se fazer de forma desorganizada. Não, Deus vai agir. Não, vamos nos organizar. É isso que eles estavam fazendo ali. E olha o que acontece no versículo 21. A enumeração das coisas do tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo a ordem dada por Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas por meio de Itamar, filho do sacerdote Arão.
Então, não tinha Bezalel, que era o cara bom das artes? Tinha o Itamar, que era o cara das planilhas. Você percebe como cada um tem o seu espaço no reino? Cada um tem o seu espaço para servir com suas habilidades? Bezalel estava lá entalhando madeira, construindo esculturas de ouro, fazendo a arca, fazendo a mesa, e Itamar está lá, ó, com a planilhinha na mão. Itamar está lá fazendo o inventário de todas as coisas. Com ele, então eles começaram a fazer e eles entenderam. Olha só o versículo 24. Todo o ouro empregado na obra, em toda obra do santuário, a saber, o ouro que trouxeram de oferta, foram de 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Você fala, o que é isso? Para facilitar, eu converti para as medidas de hoje. Então anota aí. Todo o ouro empregado na obra que foi doado, dão 1.024 quilos de ouro, mais de 1 tonelada de ouro. Fui um pouquinho além. Na cotação de hoje, do valor em reais do quilo do ouro, sabe quanto de ouro tinha? 552 milhões de reais. Só de ouro. Pensa comigo. 552 milhões de reais. Uma ofertinha razoável, né? 552 milhões de reais de ouro, se a gente fosse converter hoje, para mensurar hoje. Lá era muito mais. O que valia o ouro naquela época? O ouro que eles trouxeram do Egito. Então o que eles estão doando era efetivamente substancial. Não era uma pequena doação, era muito ouro, era muita doação. A prata, mesma coisa, versículo 25. Se você converte nas medidas, dá 3.250 quilos de prata, que dá aproximadamente 490 mil reais, convertido com o valor da prata hoje. De bronze, 2.480 quilos de bronze, versículo 29, que dá aproximadamente uns 25 mil reais. Então, olha o tamanho da doação para construir o tabernáculo. Por isso que os caras falam, chega de doar, não cabe mais, tem mais de 1 tonelada de ouro aqui, tem quase 3,5 kg de prata, tem 2,5 kg de bronze, chega, tá ótimo. Capítulo 39, eles vão começar a fazer as vestes dos sacerdotes. E a veste tinha, eu até separei aqui, ó, como o sacerdote era vestido, para você ver, ó. Acho que vai dar aqui para você ver, ó. Olha lá. Olha a veste do sacerdote. Aqui tá dando reflexão do meu ring light. Então, ó, depois você põe aí veste sacerdotal, para você ver como ela funcionava. Tá? O sacerdote era vestido mais ou menos assim. O que nos chama a atenção é o seu peitoral, onde ficavam 12 pedras, cada uma representando uma tribo, significando de que o sacerdote levava as tribos ali no seu coração para que ele jamais esquecesse, para que Deus jamais esquecesse. Uma das coisas mais importantes do sacerdote, olha lá, versículo 7, colocaram nas ombreiras da estola sacerdotal pedras de memória aos filhos de Israel. Também no seu peitoral, obra esmerada. Versículo 14, as pedras eram conforme o nome dos filhos de Israel. 12, segundo os seus nomes, eram esculpidas com um sinete, cada uma com nome para 12 tribos. De forma que o peitoral nunca se separava da estola do sacerdote, segundo ordenara Moisés. Versículo 21. Na base das vestes, vou tentar mostrar aqui de novo. Ó. Na orla do sacerdote ficavam uma romã e um sinete. Uma romã e um sinete. Tá vendo? Uma romã e um sinete. Tá escrito isso ali ó, no versículo 25 do capítulo 39. Olha lá. Ficava uma campainha e uma romã. Outra campainha, outra romã. Romã era o símbolo da fertilidade, da frutificação, e o sinete era para chamar atenção, então sempre que ele andava, a romã se batia com o sinete, no sentido de que eu vou me lembrar de quem me traz frutificação, de quem me traz fertilização, de quem me traz vida. E uma das coisas mais importantes, que para mim é a nossa frase de hoje, uma das nossas frases de hoje, está no versículo 30. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, ficava numa testeira dele aqui, ó, do sacerdote. Nela gravaram a maneira de gravuras do sinete e estava escrito santidade ao Senhor. Não há como ser um sacerdote se você não carregar na tua fronte santidade ao Senhor. É a base do relacionamento de Deus para com seus filhos, dos seus filhos para com Deus. Então,
Versículo, santidade ao Senhor. É a nossa forte frase que começa a nossa semana. Santidade ao Senhor. Versículo 32, assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação. E que os filhos de Israel fizeram tudo segundo a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim o fizeram. Pense comigo como se constrói algo, então. Vamos fazer um resumo. Primeiro, Deus dá a um líder uma visão. Este líder desce e compartilha essa visão. O povo apresenta disposição, trabalho, voluntariedade para dar, organização para planejar. Times de diversas habilidades começam a trabalhar. E todos seguem o que Deus deu de ordem para o líder. Assim se constrói. Imagina se cada um falasse, não, ó, Moisés mandou fazer desse jeito aqui, mas pô, é tão mais fácil desse, vamos fazer dessa maneira. Não. Moisés ouviu de Deus, então vamos seguir. Vamos acompanhar, vamos fazer. Como é bom a gente fazer parte de uma comunidade de fé, da igreja onde Deus te plantou. Deus deu a visão para um líder. Algum líder recebeu a visão. Você tem um pastor, um líder recebeu a visão. Ele vai te trazer direções. Junta o teu time, junta a tua equipe. Apresenta a disposição para trabalhar. Trabalhe. Voluntariedade para doar o teu recurso, doar o teu tempo. Apresenta o teu planejamento e organização e constrói junto algo grande. É o que está acontecendo no tabernáculo, que o tabernáculo está sendo levantado. Trouxeram para Moisés, versículo 33, o tabernáculo, a tenda, os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, a arca, a mesa, o candelabro, trouxeram tudo para Moisés. Versículo 43, viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim o fizeram, e Moisés os abençoou. Pensa que momento emocionante, eles estão terminando a construção. O tabernáculo era uma tenda, não era uma construção fixa. Então, pensa o trabalho que daria para montar e desmontar. Então, disse o Senhor a Moisés, no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Lembra o que é o primeiro dia do primeiro mês? É a Páscoa, é o começo. Lembra? Quando eles fizeram a travessia, eles começaram a contar o primeiro dia do primeiro mês. Então, quando você chegar nesse momento de Páscoa, levanta a tenda que foi construída. Dentro da tenda, versículo 3, do capítulo 40, coloque a arca do testemunho, cobre com um véu. Coloca nele a mesa, coloca as coisas em ordem, coloca o candelabro, acende as suas lâmpadas, coloca o altar de ouro de incenso. Ele está mostrando a organização, que eu já te expliquei na live do tabernáculo, como ele ia organizar. E olha que interessante, para coroar tudo, o que é construir algo ao Senhor. Construiu, Deus deu o projeto para um líder, teve disposição, trabalho, voluntariedade, organização e planejamento, fez tudo de acordo com o que Deus mostrou para o líder, então vem a cereja do bolo. Consagração. Isso aqui dá uma pregação, gente. Consagração. Versículo 9. Tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que nele está, e o consagrarás com todos os teus pertences e será santo. Ungirás o altar do holocausto, ungirás a bacia, vai chegar os filhos de Arão, você vai os lavar com água, unge tudo. Separa tudo. Então, depois que foi feito, agora é hora de consagrar. O óleo, então, da unção representa consagração, separação para Deus. O óleo da unção, que era um trabalho de perfumista, agora separa, unge. Se o óleo era um perfume, imagina o bom perfume que exalava do tabernáculo no meio do deserto onde eles estavam, porque todos os utensílios foram ungidos. Então, tudo fez Moisés, e aí vem a parte do líder. Líder, seja obediente à voz de Deus. Deus te ordenou, Deus pediu, faça. Tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim ele fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Então vamos pensar cronologicamente. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês. Então, um ano depois, no segundo ano, um ano depois de sua saída, eles levantam o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, meteu as vergas, levantou as colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo, versículo 19, pôs coberta a tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Aí começou a colocar tudo.
colocou a arca do testemunho, colocou a tampa da arca, versículo 20, introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu, cobriu a arca do testemunho, colocou a mesa, colocou os pães, colocou o candelabro, versículo 24, versículo 25, colocou as lâmpadas, colocou o altar de ouro, acendeu o incenso sobre o altar de incenso, colocou o altar de holocausto, colocou e ofereceu o holocausto, fez de tudo, pôs bacia entre a água, encheu de água para se lavar, nela Moisés e Arão lavavam as mãos e os pés, e assim eles começaram. E aí, eu vou te mostrar o que acontece depois de todo esse trabalho. Eu tô sendo repetitivo para você lembrar, porque só isso aqui daria um livro, uma pregação certamente. Deus deu a visão, disposição, trabalho, voluntariedade para doar, planejamento e organização, obediência à voz de Deus e aos comandos de um líder, unção e consagração, versículo 33. Assim Moisés acabou a obra. Agora eu vou te mostrar o que acontece quando a gente faz a nossa parte. Deus tinha encontrado Moisés lá no monte, dado toda essa instrução. Eles viveram todo esse trajeto que eu acabei de te explicar. Acabou a obra, Moisés, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Oh, meu Deus! Galera que está conectado, já estou pensando aqui o dia da nossa inauguração oficial. Você imagina o que vai acontecer? Deus tem nos dado um projeto, uma visão, todo mundo está se apresentando com voluntariedade para construir. Você imagina quando a gente dizer, acabou a obra! Dá até um arrepio. Vem a nuvem de Deus e cobre o tabernáculo. Vem a nuvem de Deus e cobre a casa. Moisés não podia nem entrar. A nuvem passa a ser a direção para o povo. Versículo 36. Quando a nuvem se levantava do tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo. De noite, havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. A nuvem passa a ser o condutor. Aquela tenda a ser armada, desmontada e armada de novo entre o local, de acordo com a nuvem de Deus. Quem aprendeu a construir coisas grandes em Deus, passa a ser movido pela sua nuvem. Que a nuvem de Deus te guie, que a nuvem de Deus te comande, que a nuvem de Deus possa guiar os teus passos todos os dias. Por quê? Porque nós, como sacerdotes, nas nossas vestes, na nossa fronte, a gente tem santidade ao Senhor. E a santidade nos permite ver a Deus, nos permite ver a sua glória. Com isso, nós terminamos o segundo livro da Bíblia. E o tempo urge e voa nessa live de 100 dias da Bíblia. Já vimos a história de Gênesis, dos patriarcas, já estamos vendo Moisés agora que tirou o povo do Egito e está começando a peregrinar no deserto. E antes de começar a peregrinação propriamente dita, Deus vem e diz, eu vou te dar um projeto maior do que vocês mesmos, se unam, e o povo se une de verdade para ofertar ouro, só de ouro, mais de 1 tonelada, 1.024 quilos de ouro. Uma equipe de trabalhadores, uma equipe de construtores, eles constroem a obra. Só que você vai lembrar comigo que a gente está falando de pelo menos 2 milhões de pessoas que vão peregrinar no deserto em direção à terra que Deus vai prometer. Era necessário um sistema de leis. Era necessário um sistema de regras. Não dá para simplesmente sair e o convívio social, e o convívio moral, e o convívio litúrgico, o convívio de culto. Era necessário, então, estabelecer leis. Nós vamos começar a perceber, então, que Moisés, em cima do monte, não recebeu só os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é uma amostragem do que ele recebeu. Ele recebeu diversas leis. Nós estamos falando, então, da lei mosaica. Ela foi, no sentido de que ela foi apresentada por Moisés. Ela não foi feita por Moisés. Quem fez foi o próprio Deus, para se relacionar com o seu povo. Moisés a apresentou para o povo. Então, nós vamos começar a ler o terceiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, Levítico. A partir de agora, você que está aqui vai perceber que a leitura já começa a ficar um pouco mais robusta, um pouco mais sólida. Gênesis, a gente está lendo a história dos patriarcas, grande parte dele a gente conhece, a gente fala dos personagens famosos, Abraão, Isaac, Jacó, José, tá lindo a criação, aí a gente continua mostrando Moisés saindo do Egito, tá tudo maravilhoso. Agora, o caldo engrossa um pouco mais, porque a gente vai ler de leis, de coisas mais específicas, então a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro,
Essas leis diz respeito ao convívio que o povo tinha lá atrás. A forma de convívio ali. Nas leis eu vejo cuidado com a higiene, com a saúde pública, cuidado com a alimentação e a dieta do povo para essa peregrinação. Sim, o cuidado com o relacionamento com Deus, leis que envolviam moralidade. E aí você me pergunta, o que dizer sobre essas leis hoje? O que diz respeito à moralidade, para mim, moralidade é moralidade e é atemporal. Mas tem coisas que diz respeito a hábitos, a costumes, a alimentação, que são coisas da época. Nós vamos ler as leis de novo. Minha intenção aqui não é ir para linha teológica nenhuma ou linha doutrinária nenhuma, é analisar a Bíblia. Então nós vamos começar o livro de Levítico. Levítico é um livro que vai mostrar o sistema sacrificial, o sistema de holocaustos inicialmente. Que tipo de sacrifício o povo tinha que fazer, o sacerdote tinha que fazer para situações distintas. E aí você começa a ler e você fica assim, coça a cabeça e fala, meu Deus, é muito sacrifício, derrama o sangue do animal de um outro, faz de um jeito para o outro, faz de um jeito para o outro. Olha como era difícil, gente. Porque lembre-se que o Espírito Santo não havia descido sobre o povo. Jesus Cristo, evidente, não havia morrido na cruz. Então a única forma de redenção do homem para com Deus era o sacrifício de animais. Era sacrificar o que custava. Veja o que benefício o sacrifício de Cristo fez por nós, porque senão a gente teria que sair comprando pombinha, comprando animal, tendo um altar em casa para sacrificar animal. A gente não precisa de mais nada disso. Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. Então tudo que nós vamos ler aqui, a gente tem que ler com duas lupas. Primeiro, como Deus amava o seu povo. Porque o homem é pecador, Deus é redentor. Então ele previa na lei várias possibilidades. Errou, você tem várias possibilidades de se acertar. E segundo, e mais importante, a gente tem que louvar a Deus pelo sacrifício de Jesus, porque Senhor, o Senhor resolveu por nós o sacrifício, eu não tenho que ficar pensando nisso. Se é que a gente está falando de sistema sacrificial em Levítico, o foco central de Levítico vai ser a santidade. Lembra que eu falei santidade ao Senhor? 80 vezes vai se mencionar sobre santidade. Até então não tinha se falado sobre santidade no Gênesis e no Êxodo. Agora em Levítico vai começar a se falar especificamente santidade. Êxodo só mencionou que estava escrito santidade ao Senhor. Ele vai mostrar agora o que é ser santo. O conceito de santidade, então, afeta não só o relacionamento de cada indivíduo com Deus, mas afeta o relacionamento de cada indivíduo com o seu próximo. Quem anda em santidade, evidente, tem um relacionamento íntegro com Deus, mas tem um relacionamento íntegro na sociedade, com o seu próximo. Levítico, então, é um livro que fala todos os assuntos relacionados à pureza, santidade, ao sacerdócio, a santidade com Deus, a santidade na vida cotidiana. Mais de 80 aparições da palavra santo no livro. Então ele lida com o caráter e a vontade de Deus sobre nós. Santidade é uma palavra-chave em Levítico. Como eu falei, Levítico também é um livro de sistema sacrificial. Nós vamos aprender sobre os holocaustos. O holocausto é quando você pegava um animal e consumia tudo sobre o altar. Nós também vamos aprender sobre as ofertas. Você ofertava do que você tinha. Então você ofertava animais, mas também produtos, pães, você fazia ofertas. Nós vamos entender o que é sacrifício de paz, sacrifício de ação de graças, sacrifício de expiação, de perdão pela culpa, vários tipos de sacrifício. Por isso que às vezes você lê Levítico de madrugada e fala, não estou entendendo nada, que loucura é essa? Lembre-se que a gente tem que lembrar de um contexto, é para aquela época, para aquele relacionamento. O povo não teria outra opção de obter o perdão de Deus se não fosse através do sistema de sacrifícios. Por quê? O sistema de sacrifícios mostrava voluntariedade para andar santo, voluntariedade para andar correto. Então, para nós, ele é muito mais informativo e por vezes revelatório do que Cristo fez por nós, do que um manual que a gente tem que fazer hoje. Você não vai ter que ler Levítico e sair aí falando, meu Deus, vou ter que sacrificar alguma coisa. Não é isso. Hoje o nosso sacrifício é Cristo. Ele é o sacrifício perfeito, só para deixar isso bem claro. Tudo bem? Vamos nessa? Vamos começar então? Levítico capítulo 1, versículo 1. Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e disse, olha, fala aos filhos de Israel, quando alguém trouxer oferta, se a sua oferta for um holocausto de gado, traga um macho sem defeito, coloque a mão na cabeça do holocausto, apresenta o sangue, derrame o sangue sobre o altar, diante da tenda da congregação, versículo 5. Então ele está começando a mostrar, quer trazer uma oferta, traga algo que custe. Traga um macho sem defeito. O que ele está querendo dizer? Vocês trabalham com animais, vocês são pecuaristas, vocês são agricultores. Você sabe um animal que tem defeito ou não, não vai trazer para o Senhor o seu pior, traz o melhor para sacrificar. É isso que eles estão apresentando.
derrama o sangue sobre o altar, e os filhos de Arão, os sacerdotes, versículo 7, vão colocar fogo sobre o altar e vão colocar em ordem lenha sobre o fogo. Então vai queimar tudo, o sacrifício que queimava tudo, é um holocausto. Queima tudo sobre o altar, esta oferta vai ser um holocausto, vai ser aroma agradável ao Senhor. Ele está explicando o modus operandi. Se a sua oferta for de carneiros, traz o macho, imola sobre o altar, corta os pedaços, queima tudo também. Então, de novo, são especificidades de como eles tinham que fazer. Se Deus era detalhista no tabernáculo, ele vai ser no sistema de ofertas também, para mostrar que para Deus não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito. Eu tenho que ofertar ao Senhor o meu melhor. O que a gente aplica na nossa vida hoje? Tudo que eu oferto ao Senhor é o meu melhor. Se é o meu tempo, é o meu melhor. Se eu sirvo no ministério, se eu sou voluntário no ministério, eu sirvo o meu melhor. Não é quando dá, quando eu quero, quando eu tiver tempo. Não, eu dou o meu melhor, o prime do meu tempo, o melhor do meu vigor, o melhor do meu físico, porque eu estou ofertando ao Senhor o meu melhor. A mesma coisa vai fazer se você, então, parte do povo trabalhava com animais, parte trabalhava com alimentos. Então, traga oferta de manjares, versículo 2, alimentos ao Senhor. Traga oferta, versículo 1 do capítulo 2. Quando você trouxer uma oferta de manjares ao Senhor, faz o seguinte, traz a oferta e coloca para queimar com memorial ao Senhor. Na oferta ele até se lembrava de cuidar de Arão e de sua descendência. Se sobrar o que ficar da oferta de manjares, vai ser de Arão e dos seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Traz as ofertas ungidas no azeite. O que ficar da oferta de manjares vai ser de Arão. Ou seja, Deus estava prevendo uma forma de abençoar o sacerdote também, que vivia de servir no templo, que vivia integralmente no templo. Então, quando o povo trazia oferta, parte abençoava o sacerdote. Isso era assim que Deus estava prevendo que a tribo de Levi no futuro, que Arão e seus descendentes pudessem também ser abençoados. Toda oferta dos seus manjares tempere com sal, isso é aliança com Deus, o sal é a representação de vida. Então são observações no sistema de sacrifícios. Que a essência de novo é, Senhor, eu vou apresentar a Deus o meu melhor. Então ele já ensinou o que é fazer o holocausto, queimar um animal completo, o que é trazer os manjares, trazer os seus alimentos e queimá-los também na presença de Deus. Agora ele vai falar sobre os sacrifícios de paz, os sacrifícios pacíficos. O que é sacrifício de paz? Quando o homem pecava, ele estava em inimizade contra Deus. Então eu vou fazer um sacrifício que vai ser o meu tratado de paz com Deus. Mesma coisa, se você fizer oferta de sacrifício pacífico, versículo 1 do capítulo 3, traz um gado, macho ou fêmea, sem defeito diante do Senhor. Põe a mão sobre a cabeça, na porta da congregação, derrama o sangue do animal e asperge o sangue sobre o altar. Oferta é sacrifício, oferta é entrega. Versículo 11, o sacerdote queimará tudo sobre o altar, é manjar da oferta queimada ao Senhor. Então, mais do que ler, e é óbvio que numa live de 1 hora não dá tempo de explicar as minúcias dos detalhes de como tinha que se consagrar, mais do que entender esses detalhes, o que você tem que entender é o sistema de sacrifício. O povo só conseguia fazer paz com Deus quando eles apresentavam o seu melhor e sacrificavam. De novo, Jesus é o nosso sacrifício. Capítulo 4, versículo 1. O sacrifício agora por pecados de ignorância dos sacerdotes. Se o sacerdote, de maneira ignorante, infringir a lei de Deus, então o Senhor falou aos filhos de Israel, versículo 2 do capítulo 4, quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, o que fizer, o que não se deve fazer, traz um novilho na porta da congregação, sacrifica o novilho, pega o sangue, derrama sobre o altar. Então, de novo, olha o amor que Deus tem para prever na lei sacrifício até pela ignorância. Se o cara pecou sem nem saber que estava pecando, infringiu a lei do relacionamento com Deus sem nem saber, tem perdão para ele também. Pega o sacrifício, sacrifica, sacerdote sacrifica. A partir do versículo 13, toda a congregação de Israel, se pecar por ignorância, se infringir os mandamentos sem saber e forem culpados, pega um animal, sacrifica o novilho, traz o sangue diante do altar na tenda da congregação. Molha o dedo no sangue e sacrifica. Sacrifício de ignorância de um príncipe, um chefe de uma tribo. Então ele está prevendo todo mundo. O sacerdote, o povo, os líderes das tribos. Quem pecar pode ter perdão. Capítulo 5. Se você tiver pecados ocultos, se alguém pecar tendo ouvido a voz da imprecação, testemunhando um fato, sabido ou não sabido, mas não revelar, tiver alguma coisa oculto, quando tocar na coisa imunda, traz também o sacrifício. O sacrifício vai acabar com o seu
pecado. Mesma coisa a partir do versículo 14 e 15. Se você cometer uma ofensa, pecar por ignorância nas coisas sagradas de Deus, se você se achar culpado, faz o seguinte: restitui as coisas sagradas, restitui o teu erro, traz teu sacrifício e você vai receber perdão. E se eu pecar voluntariamente? Mesma coisa, capítulo 6. Se você pecar ou cometer ofensas contra o Senhor, negar o seu próximo, roubar, trazer penhor, extorquir, tendo pecado, estando culpado, traga uma oferta pela culpa. Que maravilha é ver que Deus criou um sistema de sacrifícios para que o povo não estivesse distante dele. Deus é um Deus santo. Não há como ele simplesmente ignorar o pecado do seu povo. Mas ele está criando um caminho. Desde então ele está criando um canal de acesso. Se vocês pecarem, vocês vão ter uma opção. Mais uma vez, levanta as duas mãos para o céu e agradece o sacrifício de Jesus, porque os nossos pecados encontram um fim em Jesus Cristo. Os nossos pecados, através do sacrifício de Jesus, quando a gente crê nele, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Evidente que a gente não vai andar numa vida de pecado, não vai andar numa vida de imoralidade, não vai andar numa vida de perdição, fazendo desuso, ou diminuindo o sacrifício de Cristo. Não, porque eu valorizo o sacrifício de Cristo, eu ando em santidade. Lembra que a nossa frase é santidade ao Senhor? Contudo, conforme a Bíblia diz em 1 João, se nós pecarmos, nós temos um advogado perante o Pai. Nós temos o nosso sistema de sacrifício que é Jesus. Então tudo que eu estou lendo aqui é para você entender como ele se relacionava com o povo lá atrás. O que tem que nos chamar a atenção é a nossa segunda frase de hoje. Santidade ao Senhor, e olha a segunda frase de hoje. O fogo então, versículo 12 do capítulo 6, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. O sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, sobre ele queimará a gordura das ofertas. Versículo 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O sacerdote não deixava o fogo aceso o dia inteiro, para que todo aquele que quisesse chegar pudesse oferecer seus sacrifícios. Então nossa frase de hoje é santidade ao Senhor, o fogo não se apagará. Que fogo é esse? Como é maravilhoso começar a nossa manhã, 6 horas da manhã, 1 hora de busca na palavra de Deus. Sabe o que a gente está fazendo? Acendendo fogo, acendendo a lenha, acendendo a glória de Deus, sacrificando, estando aqui, pagando o preço para buscar Deus. Santidade ao Senhor, o fogo não se apagará. Ele começa mostrando quais são as leis de oferta pelo pecado, como se consagrava um sacerdote, como que o sacerdote deveria também trazer a sua consagração. Ele diz assim, versículo 1 do capítulo 7, a lei da oferta pela culpa. Olha que interessante. Esta é a lei de oferta pela culpa. Se tiver alguém culpado, essa é a lei da oferta. No lugar onde imolam um holocausto, imolarão a oferta pela culpa e o seu sangue se derramará sobre o altar. A gente está começando a ver então que desde aquela época do sacrifício, o sangue era a moeda da redenção e do perdão. O animal morria, o seu sangue derramado era o perdão que o povo precisava. De quem nós vamos fazer analogia clara? Daquele que derramou o sangue por nós. Lei das ofertas pacíficas, como que eu traria paz. Deus proíbe comer a gordura dos animais. Olha lá o versículo 22 e 23. Fala aos filhos de Israel, não comam gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. De novo, era uma lei daquela época. Não é que você vai comer uma carninha e você não vai comer a gordura. Não faz bem não, mas de novo, lembra da saúde pública? Lembra que era um povo que ia peregrinar? Imagina um povo peregrinando obeso. Imagina um povo peregrinando sem a disposição física. Então Deus também está cuidando desse detalhe. Deus pensa em cada detalhe. Lembra que eu te falei que Deus ia cuidar dos sacerdotes? Olha só. Diz aos filhos de Israel, versículo 28 e 29. Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor o seu sacrifício pacífico. Trará com as suas próprias mãos as suas ofertas. Então, da coxa direita, você vai dar ao sacerdote oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. Esta, versículo 35, é a porção de Arão, a porção dos seus filhos, as ofertas queimadas ao Senhor. Então, o que ele está dizendo? O sacerdote ficava o tempo inteiro trabalhando no tabernáculo, cuidando dos utensílios, cuidando das funções. Quando você for trazer uma oferta, ele estava dizendo,
traga para a oferta de culpa, mas traga uma parte da oferta e abençoe o sacerdote. O que ele está dizendo de novo, estou falando daquele costume da época, tá? Mas o que a gente tem que aplicar para hoje? Nós vamos ter alguns sacerdotes, alguns líderes, alguns pastores que em tempo integral servirão a Deus e eles terão a sua porção. De maneira digna, de maneira transparente, de maneira honesta, eles vão ter o seu sustento vindo da comunidade cristã que eles pastoreiam, que eles lideram. Isso é bíblico. Arão estava cuidando do templo, então prevejam, ele está dizendo para o povo, que vocês vão abençoá-lo de alguma forma. Como eles abençoavam? Trazendo oferta, parte desta oferta não era queimada no holocausto, era entregue para os sacerdotes, para Arão e a sua descendência. Isso está expresso no capítulo 7. Nossa leitura termina no capítulo 8, mostrando o que é ser um sacerdote. Ser sacerdote é ser consagrado. Consagrado é ser separado. Consagração é separação. O que é isso? É como se você pegasse do todo, calma aí, deixa eu separar aqui. Eu vou ficar separado. Capítulo 8, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: toma Arão, toma os seus filhos, toma as vestes, toma o óleo da unção, toma o novilho da oferta, junta a congregação na porta da tenda. Moisés falou: isso que o Senhor ordenou que eu fizesse. Versículo 5. Fez chegar Arão os seus filhos, a congregação inteira está vendo. Moisés lavou Arão e os seus filhos, vestiu Arão da túnica, já te mostrei a foto ali da roupa do sacerdote, cingiu com o cinto, colocou o peitoral, colocou a estola, colocou tudo, a mitra na cabeça. E olha o que Moisés fez. E aqui o que o sacerdote tem que viver. Então Moisés tomou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo, tudo que estava nele o consagrou. Aspergiu 7 vezes sobre o altar. E também, versículo 12, derramou óleo da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu para consagrá-lo. Sacerdote é aquele que vive em consagração. Este é o momento que Moisés então está reunindo todo mundo, ungindo a tenda, mas ungindo também o sacerdote. Santidade ao Senhor. Ele oferece carneiros, oferece holocausto, oferece pães no holocausto. Tudo o que ele fez foi para consagrar ao Senhor uma geração de sacerdotes. Para construir algo grande em Deus, então, meus irmãos, lembrando da nossa live aqui de hoje, para construir algo grande com o Pai, primeiro, o líder escuta de Deus. Você escuta de Deus. Disposição, trabalho, voluntariedade para doar. Quando você tem disposição, trabalho e voluntariedade para doar, agora você tem unção e consagração. Você tem planejamento e você começa a trabalhar. Você, como sacerdote, leva na sua fronte santidade ao Senhor. Relacionamento de santidade com Ele, de consagração com Ele. E você tem uma opção, e nós temos uma opção. Jesus Cristo é o nosso sacrifício. Ele é o sacrifício que nós temos. Agora, se o povo naquela época era tão detalhista, cara, eu preciso separar, eu preciso pegar os animais, eu preciso fazer, esse cuidado não mudou. O cuidado que a gente tem que ter com a nossa aliança com Deus ainda é maior. Senhor, o teu sacrifício é válido todos os dias da minha vida. Que o fogo nunca se apague no altar. Que maneira maravilhosa de começar a nossa semana, hein? Sabendo que nós vamos construir coisas grandes em Deus. Porque quando a construção termina, lembra? A construção termina, a nuvem de Deus vem e sela a construção. Que tudo que você quiser construir a Deus, Deus venha com a sua nuvem sobre a tua história e sobre a tua vida. Eu vou subir agora essa live aqui, vou colocar lá dia 8/100 e os versículos, e vou colocar assim: santidade ao Senhor. O fogo nunca se apagará. Bomba de comentar, escreve nos comentários para a gente engajar o máximo possível e o algoritmo aqui entregar muito essa live para todo mundo ver. Está sendo rico demais aprender o que é ser um sacerdote e o que é construir algo grande de Deus. Quando você entende isso, que você tem um posicionamento como sacerdote no reino, talvez você é como um Bezalel, talvez você é como um Itamar, talvez você é como um Moisés, talvez você é como um Arão. Deus vai te dar um lugar no corpo para que você sirva e construa algo grande em Deus. Ore, honre a Deus. Ore pelos teus sacerdotes, ore pelos seus líderes, ore pelos seus pastores. Eles têm entregue a vida para ouvir de Deus e para que o tabernáculo se levante. Ore. Ore um pelos outros. Vive em santidade no teu relacionamento com Deus,
no teu relacionamento com o próximo. Deus abençoe a tua semana, que a glória de Deus venha sobre a tua vida. Amanhã continuamos nossa leitura bíblica, amanhã no dia 9. Nos encontramos mais uma vez, amanhã dia 9/100. Tenha uma semana abençoada. Começou mais uma semana, santidade ao Senhor, o fogo nunca se apagará. Vou subir agora, tira um segundinho e comenta pra mim, pra gente bombar essa live aqui. Deus te abençoe, fica na paz.